Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado na nefasta data, dia 31 de março de 2022. O Café Belgrado é a favor da democracia e reza para que nunca mais... Até os cachorros estão chorando aí. Os cachorros estão chorando aí, Guilherme? Pelo amor de Deus, estão chorando em protesto, porque essa data marcou um episódio muito triste da nossa história. Confesso, Lucas, que cresci acreditando que essa data nunca voltaria a nos assombrar. Lê do engano, hein? Lê do engano. Mas aqui é podcast para falar de coisas intrigantes aí da temporada. Um Belgrabet by KTO falando aí dos melhores rookies. E, Lucas, e aí a gente tem que dizer, tem que citar Belchior, né? O novo sempre vem. Meu amigo, e a juventude dessa classe veio que veio, né? Tudo bem? Começamos tumultuadamente, né? Porque 31 de março é tenso. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem por aqui? Espero que tudo bem com vocês, amigos ouvintes também. Você já começou errando, né, Guilherme? Porque não quando você falou de 31 de março, né? Terrível data, né? Para a nossa história. Mas quando você chamou de Belgrabets, né? É Belgrabelots, né? By KTO. Ih, rapaz, meteu essa. Porque já fizemos MIP e agora a gente vai falar de novatinhos, né? Alguns novatos. O novo sempre vem, como você disse, Guilherme. Alguns novatos chegaram caminhando e cantando. Outros novatos chegaram metendo cálice, viu, Guilherme? A faixa esse cálice. E tem alguns que chegaram caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento? Não? Até que tem, viu, Guilherme? Mas não falaremos desses hoje, né? Porque a gente vai falar dos melhores rookies da temporada, né? Em certo momento parecia que eram favas contadas. Você gosta de favas, Guilherme? Eu nunca entendi bem essa expressão, viu? Você já comeu fava, uma bela favada? Nem contei. Por isso você não entende, então, hein? Fava é tipo um feijão, só que com sabor ruim. E eu sou muito criticado por ter essa opinião, porque as pessoas normalmente gostam muito de fava. E por que favas contadas? Tipo, as pessoas contam feijões? É porque é um feijão muito grande, né? Então você não precisa encher a panela. Não, eu acho que é porque são favas contadas, ou seja, não tem surpresa, né? Você já sabe que aquele pratinho ali de fava vai satisfazer. Me pegou muito sua barriguinha. Já sabe que vai satisfazer a barriguinha com uma bela refeição, que o feijão é muito grande, Guilherme. A fava é um super feijão. Então, Guilherme, falaremos aqui dos melhores rookies da temporada, e em certo momento da temporada parecia assim, não tem para ninguém. Evan Mobley, aliás, a KTO, o Cassinho lá na KTO continuou com esse pensamento, viu, Guilherme? 1,28 apenas paga para Evan Mobley, ele ser o rookie do ano, porém, há um porém mesmo, Guilherme, porque ele tá fora desse restinho de temporada, né? Acho que a candidatura dele já está bem explicada pelo que ele fez dentro de quadra, mas não foi o único rookie de destaque e ainda tem rookie jogando muita bola, né? Daqui até o fim da temporada podem fazer ainda alguns jogaços e acabarem... porque, Guilherme, muita gente está esperando para mandar o ballot, esperando ver como é que se desenha essa briga pelo MVP nessa reta final. Ainda faltam alguns jogos. Então, a pessoa vai esperar. Já que eu tenho que esperar para votar no MVP, por que não ia esperar para votar no resto, né? Então, acredito que pode ter emoção, viu, Guilherme, nessa reta final. Sério? Como diria o China, né? Ok. Não estava esperando uma citação do China já no começo do podcast, mas esse é um Belgrabet, né? No Belgrabet, Lucas, tudo pode acontecer. Vou falar rapidamente do Mobley, só para tirar, vamos dizer, tirar o Mobley da frente, só para fazer justo, porque assim, quem ouve o Belgradão e quem não ouve e está ouvindo agora pela primeira vez, eu convido que volte aí para ouvir os anteriores, que tem bons episódios aí. Alguns nem tanto, né? Porque às vezes a gente erra. Eu, por exemplo, lá no começo da temporada, acreditava muito no Indiana Pacers e estou tentando me tratar por conta disso. Mas, de maneira geral, tem conteúdo aí que explicou bastante por que o Kevin está onde está. Mas acho que é importante pelo menos dizer, né? A temporada do Evan Mobley é incrível. Pouca gente esperava que ele ia se adaptar com tanta facilidade. Claro que muita gente acreditava que tinha potencial e sabia que era um jogador assim que poderia sair de um patamar esperado e dar o salto de qualidade, mas não tão já, não num time competitivo que fosse brigar por vitórias, né? É um cara que está em quadra o tempo todo, ele joga quase 34 minutos por jogo num time que brigou por playoff, sendo ele uma das peças importantes, influencia dos dois lados da quadra, é um talento muito impressionante, né? É um big que
tem move, tem uma mão muito boa, é um jogador que defensivamente já consegue contribuir, mesmo tendo 20 anos, né? Isso é uma coisa muito rara na NBA. É um cara que você vê potencial para evolução, mas especialmente, né, especificamente ligado a esse prêmio, é um cara que já conseguiu entregar, né? 15 pontos de média, 8 rebotes, 2 assistências e meia, 1 toco e meio por jogo, mas mais do que tudo, né? Como o Lucas falou, o caso dele é relevância. Foi um rookie competente, relevante, num time que agora está penando para garantir vaga no playoff direto, né? Provavelmente deve descer para o play-in, uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui, mas o tempo todo estava lá contribuindo para isso. Muita coisa aconteceu com esse time para que a coisa caísse, mas ainda assim nada estraga a temporada incrível que fez o Cavs, e o Evan Mobley é parte desse processo. Queria só tirar ele do caminho, Lucas, porque favorito é favorito, né? Mano, vamos tirar ele do caminho não, Guilherme, pelo amor de Deus. Deixa o Evan Seu... Mobley no caminho aí, porque ele pode ficar chateado com a gente, né? Sair do caminho logo no começo. Ele foi a terceira escolha desse draft. Rapidamente, assim, com o começo de temporada do Evan Mobley e com os começos de Cade Cunningham e Jalen Green, ficou muito evidente, assim, como um era completamente preparado para jogar na NBA desde o dia 1, e os outros que foram escolhidos antes dele, não, né? Eventualmente, a gente vai já falar desses jogadores, a temporada deu uma virada, né? Deu uma guinada aí para o rumo positivo, mas o Mobley, se ele tem esse favoritismo hoje, Guilherme, é porque ele desde o dia 1 estava jogando e contribuindo, né? Estava jogando e ajudando o seu time a vencer, um time que venceu, diferente do Detroit Pistons, diferente do Houston Rockets, e que venceu muitas vezes também por conta dele, né? Não é como, sei lá, o Darko Milicic naquele time do Detroit Pistons de 2004, que foi campeão, mas o Darko, segunda escolha do draft, sequer jogou, né? Quando ele jogou, ele foi o cigarro da vitória humano, né? Nas finais. Então não conta tanto. Cara, complexo. Porque dizem que esse é o apelido, Guilherme, daquele jogador que entra só quando o jogo tá decidido, né? O técnico só tem coragem de botar ele para jogar quando não tem mais perigo de acontecer coisa ruim com o time. Então o Evan Mobley não, né? Embora tivesse ali jogadores bem competentes para a posição dele, né? Podia o Cavs jogar sem um segundo big, né? Já tinha o Jarrett Allen ali, tinha o Lauri Markkanen, mas pelo contrário, né? Ele ajudou esse time do Cavs a ter essa versatilidade de poder jogar às vezes até com 3 bigs ao mesmo tempo, né? Então esse fator de estar sempre presente desde o início é um grande fator a favor da candidatura do Evan Mobley. Os números que você falou, Guilherme, eles não saltam aos olhos, viu? Aliás, raramente os números saltam aos olhos, mas o pessoal diz muito isso, né? Por que será? É isso. Você já viu? Eu acho que é uma alegoria, né? É uma alegoria, né? Por exemplo, a pessoa está no computador, vê o número, aquele número ele é tão evidente que você não consegue não olhar para ele, né? Até tem uma coisa para te contar aqui, que você lembra que a gente fez o jogo do Brasa, semifinal, Brasa e Equador, e foi no mesmo dia de um jogo do Sampaio, né? Do Coach Galego. Sabe que eu tô seguindo os passos do Sampaio efusivamente, né? Tenho visto todos os jogos. E esse dia coincidiu a data, né? O jogo era no mesmo horário. E, cara, eu deixei de ver, né? Deixei para ver depois. Só que aí, Lucas, eu não tinha coragem de olhar no Twitter, porque por mais que eu não quisesse ver, o número saltaria aos meus olhos, entendeu? Acho que é nesse sentido. Então eu ficava. Cara, eu falei, sabe o que eu fiz? Eu pedi pra Vanessa olhar e me mandar o link, né? Ela já sabia o resultado, foi dormir. Eu fiquei assistindo na madrugada aí, o Sampaio vencendo mais uma. Bom demais, né? Muito bom ser Sampaio, Lucas. Parabéns, Coach Galego, parabéns ao Sampaio Correia que foi buscar o Coach Galego, né? Tem jogado um basquete bem diferenciado para a LBF, uma estreia aí de Coach Galego na LBF e já encaixando muito bem. Fica o convite aí para o ouvinte procurar jogos da LBF, tá bem acessível, né, Guilherme? Assistir jogos da LBF. Todos estão disponíveis ou na TV Cultura, nos jogos de domingo, ou no site, né, nos YouTubes da LBF Live, acho que é LBF Live, uma coisa assim, ou N Sports, ou aí sim todos os jogos no portal da N Sports gratuitamente, né? Então, eu confesso aí que a pessoa deve assistir todos os jogos do Coach Galego, né? Não sei se dá para assistir todos os jogos da LBF.
Santo porque André, né? o Dá uma moral tempo. pro Coach Choco também. Sim, Rafa Choco, né? Meu Deus do céu. E, aliás, Tá o jogando, não, jogo, e verdade, tá o jogando muito jogo bem. de Santo André contra o Sampaio Corrêa foi um espetáculo, né, Foi Guilherme? final antecipada, Lucas? Não foi final antecipado porque não valia taça, né? Boa. Podia inventar uma tacinha para aquele Não jogo, era, meter se uma fosse equipe. pontos corridos, dava para dizer, né? O jogo é Boa, como final, mas não é ponto corrido, tem playoff. boa. Então fica o convite, né? Procure jogos aí ou do Sampaio ou do Santo André, que são os times que jogam o basquete mais envolvente aí da LBF. Daí dá essa moral não só para o nosso basquete, mas como para o basquete menino, né, Guilherme? É um Isso. basquete aí que está tentando se estabelecer. Quanto mais visibilidade, melhor para nossa querida LBF. Os números andam saltando aí de repente e pega a gente desprevenidos. Porque a gente já falou aqui durante o período do Café Belgrado de novato do ano que tinha, sei lá, 8 triple-doubles na temporada, né? Já falou aqui de novato do ano com candidatura para All-Star, né? Luka Doncic, já falamos aqui de novato do ano LaMelo Ball, incontestável com números também, né? Bem interessantes. Então, quando a gente fala os números do Evan Mobley, eles não gritam assim, olha o novatinho do ano, chegou, né? Ele nem fechou os 15 pontos por jogo, né? Tá 14,9 agora, né? Mas 15 pontos, 8 rebotes, a gente vê vários jogadores da NBA entregarem isso aí, e muitas vezes jogadores que os times nem fazem tanta questão de manter para o ano seguinte, né? Então não é simplesmente o número do Evan Mobley, o número de pontos, mais rebotes, mais assistências, mas o que ele foi capaz de entregar durante a temporada que transforma ele no candidato óbvio, eu diria, a Rookie do ano, mas não é o único, viu, Guilherme? E é até curioso que a playing card do Evan Mobley é a defesa, né? Não, olha só como ele defende, olha como ele impacta defensivamente, positivamente esse time, mas outro jogador talvez seja mais impressionante defensivamente do que Evan Mobley nessa temporada, entre os novatos, que é Scott Barnes, né? Porque ele tem, além de ser um ótimo defensor para sua posição, ele é um ótimo defensor para qualquer posição, né? Então, Scott Barnes é na KTO aqui o segundo, viu, Guilherme? O segundo mais cotado. Eu acho que o Cassinho tá comendo mosca nessa, viu? Mas Críticas. Scott Barnes 3.4 hoje, se você quiser fazer a bet, né? Pede um free bet lá na KTO, no Twitter da KTO e fala, olha, eu vi no Café Belgrado, quero apostar no Scott Barnes aí para ser o novato do ano, porque tá pagando muito bem. Aliás, torcida do Lakers está pagando 5.4 para o Lakers chegar aos playoffs, né? Ou seja, chegar no play-in e passar pelo play-in chegando aos playoffs. Caraca. 5.4, se você acha que o Lakers vai ser campeão, é barbado isso aí, né? Não vou nem entrar no assunto aqui do Barbada, viu, Guilherme? Porque senão a gente não consegue falar de Scott Barnes. Aliás, Scott Barnes não sustenta Não nenhuma tem barba, barba. né, Lucas? É isso. Só um sorriso jovem, né? Sorriso pueril. Aliás, no rosto. essa classe de novatos pode ainda crescer muito no quesito barba, né? Uma classe imberbe, eu diria, viu, Guilherme? Fala-se até pouco sobre isso, viu? É uma das classes aí com menos barba dos últimos tempos. Ô, Lucas, o Scott Barnes, a gente falou dele no último podcast, né? Que ele é impressionante. Ele é muito impressionante. Acho que o Raptors deu uma baita de uma tacada. E ele é o cara que conseguiu rivalizar com o Mobley a temporada toda, né? Porque você falou de outros nomes aí. Por exemplo, lá no começo da temporada, tinha o Chris Duarte, o Scott Barnes e o Mobley muito à frente de todos, assim. Eram os caras mais relevantes que mais apareciam. O Chris Duarte acabou murchando, né? Não era um cara com muito potencial, porque tem 24 anos, mas o Mobley e o Barnes o tempo todo ali na briga. E é possível que o Raptors fique na frente do Cavs, é até provável, né? E Guilherme, dá isso uma olhadinha na tabela e vê se não é possível o Raptors vencer a sua divisão. Ele tá pertinho do Miami ali, é viu? isso, cara. E assim, o Raptors conseguiu, né? Era um time que estava lutando para ficar nessa posição. E o Cavs sobrevivendo, porque o Cavs teve uma run inicial belíssima, só que sofrendo com muito problema de lesão, né? E em algum momento esses destinos se chocaram, né, Lucas? Um crescendo, outro descendo, e já passou, né? Acho que, sim, pode Você acontecer diria bastante que as coisa ainda. meninas previram esse caminho? Não, acho De que bom, não, né? bom? Não, né? Acho que não, porque o movimento que descreve. Desculpa até me alongar aqui, eu sei que hoje o tempo é mais curto, mas acho que não dá para citar as meninas assim de maneira rápida, né? Que é um clássico. Não sei se dá para ouvir o Francisco aí, ele tá gritando, não, 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 muito irritado com a sua citação, Lucas, porque é o seguinte, o caso das meninas era assim, era um movimento que o de cima subia,
e o de baixo descia. Então eles nunca se cruzavam, né? Não existe isso. O momento que se cruza, pensando no caso das meninas, é um momento revolucionário, né? Por exemplo, Revolução Francesa. O de baixo sobe e guilhotina. Aí o que acontece? O momento da guilhotina é esse cruzamento. Não É a hora aconteceu que isso, encontra, né? Isso. No caso das meninas, não, né? No clássico, né? Bom Chibom. Um sobe, o outro desce, mas o que já estava acima subiu. Então só aumentou o abismo social aí, né? A discrepância, né? O que fez, por exemplo, Lucas, que no século XX, na segunda metade do século XX, o Brasil fosse descrito em livros de sociólogos europeus e estadunidenses um processo que chama brasilização, que é quando o rico ficava muito mais rico e o pobre muito mais pobre, né? Isso aí, por um tempo, ficou chamado de brasilização. É verdade isso, não é meme, não. Mas, Lucas, não é o caso, né? O caso aí foi É tipo se o Suns fizesse uma troca com o Kings, né? Provavelmente o Suns ia ficar ainda melhor e o Kings ainda pior. É se isso, fosse uma brasilização. você pega um cara bem peba, né? O Suns não tem gente peba, né, Lucas? Mas vamos supor, você manda um cara não tão craque e pega o Sabonis, por exemplo. Aí acontece isso. Né? E não é o caso, né? Muito bom que eu usei todo esse tempo, Lucas, para falar uma coisa que não tem a ver, né, com o argumento, né? Sim, mas que ajuda, né? O ouvinte a refletir. E o Belgradão está aqui para fazer todo mundo botar para refletir, né? Temos uma camisa, né, que fala, botou para refletir. Então, se a gente não fizer isso aqui, pelo amor de Deus, não vamos fazer mais nada. Aliás, o odyssey.com.br vem cada coisa. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar assim: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Lucas, aliás, Juliette está fazendo esse número aí no show dela, hein? Abraço, Ju. Tamo junto. Lucas, Scott Barnes, hoje eu acho que é uma ameaça sólida à ideia do Mobley, sabe? Porque o Mobley tem aquilo como melhor argumento, ter sido sempre muito bom. Desde o começo lá em cima. Cara, e o Scott Barnes, que também foi sempre muito bom, e tem o time melhor agora. Talvez pode ser um argumento aí, viu, Lucas? Fala-se pouco sobre isso. Quanto que tá aí a odd dele? 3.4, Scott Barnes entregando 15.3 pontos por jogo. Pega uma free bet aí com um cassinho, hein? 7 rebotes e meio, 3 assistências e meio, e meia e mais de uma roubada por jogo. Mas também, assim, os números nem sempre exemplificam o que faz o Scott Barnes. Até no caso do Toronto Raptors, Guilherme, acho que fica ainda um pouco mais latente isso, né? Eu queria usar saliente isso, mas não sei se as pessoas iam me interpretar direito. Mas porque é um time que tem, por exemplo, na mesma função do Scott Barnes, e isso não é demérito, porque é uma função que o Nick Nurse pode colocar 3, 4 jogadores ao mesmo tempo para fazer, né? Tem o Giannunobi, tem o Pascal Siakam, que nessa reta final de temporada tem sido um ball handler ainda mais utilizado, né, acionado, mas pelo que ele jogou no ano passado, ele começou diferente, o estilo o jeito que o Nick Nurse estava usando esse Pascal Siakam. O Siakam faz uma segunda metade de temporada absurda, viu, Guilherme? Quando a gente usa aqui, você fala pouco sobre isso, podia ter uma foto do Siakam, toda vida que a gente usar, Guilherme, botar na tela, né? Porque se fala muito pouco sobre o que o Siakam tá fazendo nessa temporada, jogando muito bola. É podcast, viu? Não dá para colocar. Mas a gente pode fazer de repente uma live, hein? Uma live da Tabum com o Siakam na tela. Boa. Enfim, o Scott Barnes, às vezes ele pega esse banco do passageiro, às vezes ele senta na frente, né? Senta numa janelinha, pega uma janelinha, ainda não dirige porque é muito jovem, né? Não vamos botar ele para dirigir ainda não. O jovem, ele é muito... ele arrisca muito no trânsito, viu, Guilherme? Já vi jovem fazendo. O seguro para jovem é muito mais caro do que para pessoa da nossa faixa etária, né? Isso. O Scott Barnes, ele não afina para ninguém, ele não se vislumbra também, né? Perguntaram no pós-jogo dele com o LeBron como foi, no pós-jogo contra o Lakers, né? Como foi enfrentar o LeBron, porque, pô, quando o LeBron estava jogando, o Scott Barnes estava nascendo já, né? Ou ainda, né? E o Scott Barnes fala, sou mais fã do Kobe, né? Talvez se ele tivesse enfrentado o Kobe, ele teria dito isso sou mais fã do LeBron, né? Porque de fato ele não quer dar esse gostinho para ninguém, né? Um cara que entrega tudo em quadra, e o LeBron tinha dado uma bolada nele, viu, Guilherme? Ele estava no chão, o LeBron jogou a bola nele para ir para fora nesse dia, e eu acho que o Scott Barnes não gostou muito disso, não. Mas é um cara que, como eu estava falando, defende qualquer posição porque ele tem o biotipo para isso, né? Você lembra quando as pessoas falavam biótipo? Ficava muito irritado, né? É igual yoga, né? Yoga. Tem gente que fala. Mas eu acho pior, porque yoga tá certo, né?
Eu não sei se o biótipo tá certo, mas eu detesto. Então, peço perdão aí se alguém é um falante de biótipo. Mas o Scott Barnes eu acho que ele não vai levar, viu, Guilherme? Acho que falta um pouco de carisma, não dele, mas por parte dos votantes, para votar num atleta do Raptors. Acho tão difícil o atleta do Raptors ganhar um reconhecimento, uma moral, um carinho, que eu acho que, infelizmente, o nosso amigo Scott Barnes, que tem um dos mais belos sorrisos da NBA, vai ficar pelo caminho. Eu acho ele, inclusive, Guilherme, vai ficar atrás do próximo, que é a KTO. O Cassinho coloca só com uma odd de 9,2, né? Ou seja, voltando muita grana para Cade Cunningham ser o novato do ano. Guilherme, o Detroit Pistons preparou um dossiê Cunningham, para explicar por que o Cade Cunningham é o novato do ano. Eu imagino, né? É curioso, né? O pessoal gosta de fazer dossiê, viu, Lucas? Às vezes faz PowerPoint, né? Às vezes faz. Depois passa maus bocados aí, né? Lucas, eu imagino que o principal argumento seja o fato dele ser o cestinha entre os rookies. Ponto, tem sex appeal, né? Isso é um fato. Ponto, tem sex appeal. 17,4 pontos por jogo, é o melhor rookie em pontuação. Depois dele, Jalen Green e Franz Wagner. Depois só Scott Barnes e Evan Mobley. Agora, não é só isso, né? O Cade Cunningham tem 5 rebotes, 5 assistências e um tipo de jogo muito vencedor, né? Um cara que ele joga com altivez, Lucas. Eu acho que o grande lance do Cade Cunningham é que você olha para ele e você sente que ali tem um grande jogador. Tem um jogador assim que não chegou para brincadeira, sabe? Não é um cara que vai fazer número vazio. Tá, é meio aleatório falar isso jogando pelo Pistons, né? Um dos piores times da NBA. Cara, mas ele é diferente. Esse cara é diferente. Eu acho que ele não vai ser calor do ano. Acho que a KTO tá segura aí nas odds que ela colocou. Embora eu vou botar 10 anos no Scott Barnes, porque vai que, né? Tem uma corrida no final da temporada. Mas acho que a carreira do Cade Cunningham vai vir coisa bem legal aí. Cara, essa classe é bem legal, né? A gente tá focando aqui nos principais, né? Porque hoje é sobre ballots. Faltam 2, né? São 5 para fechar o ballot, é isso? Guilherme, o Cade, ele tem essas médias que você falou, que não são tão diferentes assim, né? Poxa, um 17, 5.7, 5.6 é legal, né? Mas, pô, acabei de falar aqui de um 15 em 7 agora há pouco, né? Scott Barnes, de um time que vence. Mas o rolê do Cade Cunningham, e isso tá lá no dossiê do Pistons, viu, Guilherme? É que ele é o cara que mais faz pontos, o novato que mais faz pontos no clutch time, e é um cara que teve um crescimento dentro da temporada muito grande, né? O Cade Cunningham, ele tá fazendo pós All-Star Game mais de 22 pontos por jogo, né? 22 pontos por jogo, 6 rebotes, 7 assistências, os números em constante crescente. E justamente na hora que ele tá jogando mais bola, o Evan Mobley não tá jogando bola, né? O Evan Mobley tá machucado. O Scott Barnes, ele é uma parte essencial do Raptors, como outras, né? E o Cade Cunningham não, é o franchise player, óbvio, claro, evidente da equipe do Detroit. E no dossiê, Guilherme, eles prepararam cada coisa legal, viu? Aquele tipo de estatística, né? Bem interessante que vira e mexe aparece por aí. Como, por exemplo, é o único novato que conseguiu, numa temporada só, 1.000 pontos, 325 rebotes, 325 assistências, né? Os outros são Magic Johnson, Michael Jordan, Luka Doncic, LeBron. Caraca. Mas não fala quantos a mais que o Cade esses caras tiveram, né? Às vezes é o corte de assistência tira gente que, sei lá, fez 2.000 pontos e 8.000 rebotes. Mas tá lá essa estatística, né? E tem essas dos clutch points dentro do dossiê, tem o primeiro em roubada, ou primeiro em pontuação, top 10 em todas as estatísticas entre os novatos, né? É um cara de jogo bem completo. E assim, o que eu acho que é o grande ponto a favor dele é como ele termina, o bang que ele termina a temporada, viu, Guilherme? Bang? O começo da temporada do Cade Cunningham foi bem inconstante, muito jogo peba dele misturado com lampejos, e demorou muito para ele assentar, né? Quando a gente repete aqui, né, o que se fala muito na NBA, como é difícil para novato, para jogador muito jovem ser armador na NBA, é porque é isso, né? O Evan Mobley chega, tem um Ricky Rubio organizando o ataque para ele, né? O Cade Cunningham não, ele tinha que organizar o ataque para um jogador que nem era tão talentoso, por exemplo, como o Evan Mobley, né? Então, dentro do elenco não tão bom. E o Detroit Pistons se tornou um dos times mais legais de se assistir nessa reta final.
O que me leva a falar uma das doideiras, Guilherme. Olho no Killian Hayes, viu? Ele, Cade Cunningham, Ih, tem meu pai. potencial para ser, Você não sei tem lá, confundido, não? Um com o outro? Não, Fro Bros são demais. Guilherme, sabe o que, é que eles fazem que eu acho muito divertido? Cada um bota a sleeve num braço diferente. Então é Pra um como se se eles se. diferenciar. É. Eu não sei se o Cade usou diferente para dizer, olha, eu não sou o Killian Hayes, né? Mas fica parecendo que eles se completam, viu? E o Killian Pô, Hayes tem me surpreendido positivamente nessa temporada, nessa segunda metade de temporada. Acho que a torcida do Pistons tem bastante motivo para ficar animado. No pique, Guilherme, como você fecharia o seu ballot com 5 nomes? Eu acho que para novato são 3 no ballot oficial, mas aqui no Belgra Ballot a gente vai para 5 nomes. Só que para diferenciar de um ballot, eu não quero que você diga que quem fez a melhor temporada. Eu quero que você diga quem você gostaria no seu time, se você ok. pudesse escolher 2 dos novatos que não foram citados até agora. Pro meu time, Franz Wagner. Gosto Não, vamos fazer muito o seguinte, vamos fazer um draft entre eu e você, que aí cada gente garante que fica com pessoas diferentes. Vamos fazer um draft, então, de um pouco maior, porque acho que tem uns caras que merecem atenção aqui. Vamos lá? 5 Vai. para cada, bem rapidão no pique. Vai. Vamos lá. Franz Wagner, a minha primeira escolha. Diga uma frase sobre Franz Wagner, tipo votação do Franz BBB. Wagner, jovem, insinuante, chutador e muito alto. 2-3 bem, bem, bem promissor. Agora eu pego 2. Os pegadores. Josh Giddey como minha primeira escolha. Ele é um jogo all around e com muita criatividade, né? É um cara que joga no instinto, gosto muito dele. E a segunda, vou fazer como o Rockets aqui, viu, Guilherme? Vou pegar o Jalen Green, é potencial demais para deixar passar, né? Ele é um cara que pega fogo, ele é um cara difícil, viu, de ter no time. Tem jogo que tenho certeza que o técnico ficou muito chateado, que ele faz muito doideira, tenta muita coisa abusada, mas tem costumado ser positivo tê-lo jogando, né? São mais de 16 pontos por jogo na temporada já, e foi um começo bem fraco. Você pega Josh 2 Giddey. agora. Josh Giddey. Josh Que, Giddey foi cara, minha escolha. você pegou o Josh Giddey? Foi minha primeira escolha, Josh Giddey e a segunda de Jalen Green. Sério? Pô, que tristeza. Achei que ia sobrar. Então, Kumingão. Cara, Kuminga, espetacular. Tem jogos que você vê o Kuminga, você acha que ele é o grande nome dessa classe, né? Um potencial absurdo. Muito novo, né? 19 anos apenas. Muito, muito legal de ver. Vou de Kumingão. E a outra opção, eu vou de Bones Highland, cara. Vou dar essa moral pro Porra, eu ia Alfredão. pegar, velho. Que Cara, isso. Bones Highland é insanidade em Você estado não pegou o Chris puro. Duarte, velho. Você ama o Chris Duarte. Eu gosto, mas eu quero montar meu time, eu quero potencial, né? Não quero um cara mais ou menos 24 anos que sabe jogar bem. Quero potencial. Ok. Então eu vou de Bones Highland. Já tenho o Franz Wagner, né? Bones Highland. E Kuminga, porque Kuminga é um negócio de louco. Sua vez. Minha vez eu vou de Herbert Jones, Guilherme, que é um Caraca, Scott você tá Barnes de. muito no um vibe dele, né? Ele é um Scott Barnes de baixo orçamento, né? Então eu vou de Herbert Jones. É um cara que faz de tudo dentro de quadra, é um ótimo defensor já. Não é tão jovem, tem 23 anos, mas joga muita bola. E preferi dar essa moral para ele do que para outros jogadores, pelo fato de ele entregar vitória, né? E o time está crescendo dentro da temporada também por causa dele. Com minha penúltima escolha, eu vou de. Ai, que difícil, velho. Estou entre 2 caras aqui, porque o meu último eu sei que você não vai querer pegar. Mas vou Acho que você de. vai errar, hein? Cara, eu vou de Jalen Suggs. Eu vou dar essa moral para ele frente ao Davion Mitchell, porque é mais novo e gostei muito do que ele fez na carreira universitária, né? No Magic ainda não. Gostei de algumas partidas, mas eu achei que ele ia chegar, sabe, sendo o chefão. O cara que chegou sendo o chefão de Gonzaga poderia chegar sendo o chefão de um time, mas eu achei ele bem menos agressivo até do que o Franz Wagner, outro novato do time, Verdade. e pagou um pau tremendo pro Cole Anthony, né? Cole Anthony canta de galo no galeiro do Magic, mas vou dar essa moral aqui para ele, projetando um futuro mais legal. Eu vou de Davion Mitchell, que eu acho que é um cara que é muito bom, um pouco mais velho também, mas é um jogador. Hoje eu prefiro o Mitchell do que o Chris Duarte, embora eu goste bastante do Chris Duarte, acho que o Mitchell tem uma possibilidade de ser um jogador bem mais interessante. Embora entregou muito pouco do que se esperava, viu? Vamos ter que parar de passar um pouco de pano. Mas, cara, Kings é Kings, né? Então não dá pra exigir muito. E acho que vou pegar o que você queria, viu, Lucas? Ayo Dosunmu. Cara,
Esse Cara, maluco é bom você me demais. chocou não pegando o turco, hein? Ah, não peguei não quis não. Eu gosto muito dele, mas não Ok. quis pegar não. Ayo do Sumo, cara, é muito caos o que ele traz. Ele é um jogador de energia, um jogador carismático, um jogador que 22 anos, né? Já chega com um pouco mais de rodagem na NBA, já chega bem formado. E nunca vai ser uma estrela, mas é um cara que, meu Deus, eu gosto muito da ideia de tê-lo num time. Acho que o Chicago Bulls gosta também, viu? A última escolha do draft, cara, uma pena deixar tanta gente para trás, né? Tem o Moses Moody, que eu acho que não teve como provar tudo que ele pode fazer dentro de quadra, vai ter várias oportunidades ainda. Tem muito jogador interessante, né? Mas eu vou aqui de Cam Thomas, Guilherme. Ele era minha safe Você ali, caso gostava você fosse dele. no Iowa. O Cam Thomas, eu acho que ele tem um potencial muito bom. Ele tá num time que é cheio de chutador, etc, né? É um super, assim, não super no sentido de ser o melhor, tá? Mas um super coadjuvante no sentido do coadjuvante mesmo, né? Exponenciando a palavra coadjuvante de um elenco que entra para ser campeão da NBA, né? O Brooklyn Nets entra na temporada para ser campeão da NBA, então assim, é sem tempo, irmão, para o que pode fazer o Cam Thomas, mas é um atleta de 20 anos com muito potencial ofensivo e acho que daqui a uns anos a gente vai olhar e falar, cara, muita gente deixou passar o Cam Thomas, né? Ficaram vários jogadores interessantes para trás, Guilherme. Trey Mann, o Alperen Sengun, né? É muito jogador bom, viu? Muito E bom. o próprio Chris Duarte, né? Que a gente esnobou aqui. Ele tá lá no Foi topo, mais né? pela. Ele é mais jogador que vários desses citados aqui. Só que a gente acha que Isso. por ter 24 anos já fica um pouco para trás. Lucas, destaque final? O destaque era mesmo falar dessa classe, viu, Guilherme? Uma classe muito apetitosa. Se fala pouco como essa classe pode ser uma das melhores da década, viu? Então fiquem de olho aí nesses atletas. Quem tem um jovem talento desse, não desperdice. E por falar em não desperdice, não percam a chance de participar do quiz do Café Belgrado no app da Tabum. Basicamente todo dia Mamata. agora, viu, Guilherme? A gente está premiando com R$100. A Tabum está premiando, né? Com R$100 quem acerta mais questões. E eu faço internamente com o Guilherme. Eu preparo as perguntas e mando para o Guilherme. E tem dia que tá bem fácil, por exemplo, na de hoje ele acertou 9 de 11. E tem dia que ele acerta 5 de 11, né? Então, varia muito. Se encaixar no dia que você sabe as respostas, você fatura facinho aí, 100. Porque, cara, vem com a gente que é divertido e premia, viu, Guilherme? É bom demais. Apoie o Café Belgrado. Baixe o app da Aurelo e faça o procedimento por lá. Apoie o Belgradão e tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Essa semana teve episódio novo aí do Belgra Madness Classes. Aliás, se você está ouvindo esse podcast e não ouviu o último, ouve o último que vale a pena. Dá essa moral pro Belgradão. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Dá essa força, compartilhe. Fala da gente nas redes sociais. Isso ajuda muito o crescimento do projeto. Valeu, forte abraço e até a próxima. Valeu.